A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Le Petit, apresentam 23ª Curta-Circuito Mostra de Cinema. Patrocínio MGS Minas Gerais Administração e Serviços S.A. Incentivo Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Um Brasil entre quatro paredes. As Feras. Walter Hugo Cury, 1995, por Daniel Salomão Roque. Abre aspas. Tendo superado a fase na qual a câmera é para o diretor um monstro pronto para atraí-lo e devorá-lo, Cury já deixou em relação a ela os estágios da coexistência pacífica, da harmonia quase conjugal, e entrou na fase final do processo, na qual sentimos que a câmera participa organicamente da sua personalidade, integrando-se fisicamente no diretor. E por pouco que pareça, é isto que faz de Walter Hugo Cury o eventual pai do cinema brasileiro. Porque jamais haverá um filme brasileiro enquanto seu diretor não tiver essa relação à câmera, as mesmas sensações e sentimentos que tem pela sua mão ou pelo seu fígado. Fecha aspas, Gustavo Dal, Importância de Cury, 1960. A princípio, a câmera parece indecisa. Rodopia de cima para baixo, em movimentos semicirculares, deslizando sob poltronas, divãs, holofotes, estruturas metálicas. No plano seguinte, estabiliza-se. Agora, vemos o cenário em toda a sua totalidade, estático, ainda livre da presença humana, a despeito dos violinos e burburinhos ao fundo. Abre aspas. As Feras, um filme de Walter Hugo Cury. Fecha aspas. Dizem os créditos. Nomes se sucedem e as luzes então se dissipam. Aparentemente, delimitamos um território. O palco será o espaço no qual os personagens chafurdarão no gozo e na angústia. É um filme de Cury, afinal. A primeira cena logo confirma nossos presságios. Ao som de Benny Goodman, uma jovem loura, abre parênteses, Cláudia Liz, fecha parênteses, caminha afobada pelas escadarias do teatro, justificando seu atraso aos colegas. Ela se chama Ana, mas ali, naquele perímetro, assumirá uma nova identidade. Lulu, cortesã europeia, que atrai para si o desejo e a ira de todos os homens. Seu antagonista, o parrudo Wilson, abre parênteses, Luiz Maçãs, fecha parênteses, tira medidas para um figurino e, pouco a pouco, também se fundirá a um personagem. Jack, o estripador, o incógnito serial killer de prostitutas da Inglaterra vitoriana. Eles ensaiam A Caixa de Pandora, peça de Frank Wedekind, levada aos cinemas por G.W. Pabst em 1929, com Louise Brooks no papel principal. Mônica, abre parênteses, Branca Camargo, fecha parênteses, proprietária do estabelecimento e diretora do espetáculo, os instrui. Ela explica a Wilson sua breve, mas decisiva participação no ato final. Primeiro, ele mata Lulu. Depois, a Condessa Geschwitz, interpretada por Laura, abre parênteses, Beth Prado, fecha parênteses. Sucedem-se explanações sobre a relevância da obra. Abre aspas. É uma parábola do poder e da profundidade do espírito feminino, a luta contra o massacre que o mundo quer impor contra nós. Fecha aspas. O olhar de Mônica é malicioso e sugere uma afetividade lésbica com as mulheres ali presentes. Não por acaso, será ela a responsável por escavar os subterrâneos da narrativa, trazendo ao nível da superfície as pistas e segredos que tensionarão o enredo. De bate-pronto, já põe em xeque o caráter supostamente teatral daquela história. Abre aspas. Não foi fácil, fecha aspas, diz ela, sobre a abertura do teatro que coordena. Abre aspas. É um velho cinema que fechou como tantos. Virou café-concerto, quase virava banco, igreja, mercado, enfim, essas coisas. Mas eu cheguei a tempo. Uma tia minha que morava em Paris me ajudou. Senão não dava. Ainda não ficou pronto, mas acho que vai ficar bom. Fecha aspas. Talvez seja Cury quem esteja falando por meio da personagem. No alvorecer da redemocratização,
o cineasta emplacara um estrondoso sucesso comercial. Eu, jornada incestuosa de seu alter ego Marcelo. Foi a segunda maior bilheteria do cinema brasileiro em 1987. Forever, de 1991, o filme seguinte, era um prolongamento do mesmo tema, agora com verba europeia e elenco estrangeiro. O longa-metragem, entretanto, mal chegou ao público, e os detratores de Cury, sempre empenhados em atacá-lo pela suposta falta de brasilidade da sua obra, dessa feita estranharam que personagens tão paulistanos estivessem falando em inglês. Todavia, se Forever nascera dos escombros da era Collor, seu sucessor dava as caras num cenário de verniz mais otimista. Cury finalizou As Feras em 1995, data que os almanaques de cinema brasileiro eternizariam como um marco zero da retomada. As lamúrias sobre o fim da Embrafilmes cediam terreno à euforia neoliberal do novo. Novos incentivos, novos prêmios, novos polos, novas cifras. Os dois grandes êxitos daquele ano, o Quatrilho e Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, encobriam, porém, uma realidade menos lisonjeira. Com salas em progressivo sucateamento, nosso mercado relegaria quase todos os seus filmes às exibições minguadas dos festivais. Abre aspas. Ainda não levantamos voo, fecha aspas, admitira Cury na época. Abre aspas. Estamos apenas ligando o motor. O essencial é filmar, senão você se sente frustrado, sem profissão, fecha aspas. Caminhando para a quarta década de carreira, o cineasta amargou nos tumultos daquela filmagem a consagração da má vontade ante o seu trabalho. Devido a atritos com o produtor Aníbal Massaini Neto, a quem atribuía uma tentativa de transformar a coisa numa chanchada e nivelar o filme por baixo, As Feras estrearia apenas em 2001, 2 anos após Paixão Perdida, oficialmente o último título da filmografia coreana. Os velhos embates ideológicos com os setores da esquerda pareciam adormecidos, mas o sentimento de incompreensão persistia. Dessa vez, alavancados por uma classe jornalística cada vez mais emburrecida. Abre aspas. Lembra aqueles filmes nacionais da época de 80, em que as telas eram invadidas por seios, glúteos e muita safadeza? Saudades daquele tempo? Então corra para Nova York 10, uma única sala que está apresentando As Feras, de Walter Hugo Cury, fecha aspas. Anunciava o Jornal do Brasil. A nota, como outras tantas veiculadas na mesma semana, não disfarçava o estranhamento com aquele filme supostamente perdido no bonde da história. Abre aspas. O tema é lesbianismo, mas não só a nudez e as boas simulações de sexo daquela época que estão na tela. Dos anos 80 também vieram as cenas longas, os diálogos fracos e aquelas musiquinhas de saxofone rolando ao fundo. Há cortes de cena mal feitos demais, dublagens deficientes e momentos de desempenho patético do elenco coadjuvante. Cabe ao espectador decidir em que vai prestar atenção. A despeito de certos problemas que em nada se relacionavam com os arroubos novidadeiros do articulista, As Feras reluzia como um OVNI no cenário da época. A retomada, hoje sabemos, era um museu de cera onde se expunham cangaceiros bidimensionais, guerrilhas domesticadas e indígenas com sotaque do Leblon. Em meio a José de Alencar, significado pelo Projac, as favelas de estética publicitária, as cinebiografias de ritmo televisivo, a violência urbana filtrada pelas lentes da FAAP e pelas monografias da USP, aos regionalismos turísticos e a corrida servil por uma estatueta do Oscar. Tudo o que esse filme tinha a oferecer era pessoas com libido no ensaio teatral. O contraste reeditava, em novas bases, um argumento surgido em 1958, quando Cury despontou nacionalmente com Estranho Encontro, a ideia segundo a qual sua obra seria um projeto universalizante e, portanto, menor. Abre aspas.
Uma fita urbana, mesmo com toques cosmopolitas, pode ser tão ou mais brasileira que qualquer fita regional, fecha aspas, defendera-se na ocasião, abre aspas. É desagradável ouvir ataques a um filme pelo fato de que poderia passar-se em qualquer lugar do mundo. O que deve interessar é seu teor de humanidade, sua autenticidade cinematográfica e psicológica. As características nacionais surgem como resultado natural do estilo dos realizadores, e esse estilo aparece apenas com o tempo e a experiência depois que os diretores consigam conviver com os problemas reais do país. Fecha aspas. Noite Vazia, o sexto longa-metragem do cineasta, cristalizaria em 1964 uma preocupação com a mentalidade das grandes metrópoles, mais precisamente São Paulo e sua falsa mitologia do progresso. Na trajetória convergente de 2 playboys e 2 prostitutas, trancafiados num apartamento de luxo após um breve encontro num restaurante, condensavam-se os temas que Curi exploraria em todos os seus filmes vindouros. 2 pontos. As relações entre sexo e dinheiro. A paisagem da capital paulista como materialização de um inconsciente coletivo. A inútil busca pela acesse através dos prazeres mundanos. O buraco existencial das elites na maior capital do país. Em todo esse escopo, a crítica oficial não enxergaria mais que uma diluição apátrida de Bergman e Antonioni. Após décadas e décadas de equivalências pejorativas com o sueco e o italiano, Curi endureceria sua retórica. 2 pontos. Abre aspas. Eu atribuo a longevidade da minha carreira ao fato de ter aceito a miséria do cinema brasileiro. Fecha aspas. Disparou meses antes de rodar As Feras. O crítico Pierre Cast, abre parênteses, 1920-1984, fecha parênteses, ligado aos Caxias do cinema e do Partido Comunista Francês, descreve a obra de Curi como uma vasta e intrincada tapeçaria. Nesse tecido orgânico, cada longa-metragem assumiria a posição de uma estampa, ou, com o perdão da metáfora gasta, de uma peça num quebra-cabeças. Assim, a menos que recuemos para longe, o drama curiano será um estilhaço hermético. Seu verdadeiro entendimento derivaria não de uma análise afobada deste ou daquele filme em uma chave individual, mas de uma atitude contemplativa em relação ao todo. Uma excessiva proximidade aos detalhes obscureceria os padrões, os valores, o sentido e a significação do panorama. Trata-se, noutras palavras, de uma obra que se recompõe pela junção de fragmentos isolados. Abre aspas. Não vi todos os seus filmes, fecha aspas, admite Cast, abre aspas, mas vi o suficiente para reconstituir esse estranho conjunto. Pode-se dizer, e já se disse muito, que todos os seus trabalhos se assemelham, o que para mim constitui um grande elogio. Eu raramente encontrei, num projeto criativo, essa perseverança, essa unidade de estilo e de intenção, essa obstinação. Essa obra é, para mim, profundamente brasileira. Não é uma afirmação deformada por um ponto de vista europeu. Fecha aspas. Para horror de certos colegas e correligionários cariocas, Cast rechaça violentamente o mote que enxerga em Curi uma negação dos valores nacionais. Mais do que isso, 2 pontos. Considera a tese míope, desajeitada e simplista. Abre aspas. Singular visão, não muito distanciada do turismo e do pitoresco, de um lado, e do outro, de um imperialismo cultural que se quer decidir o que deve ser verdadeiramente brasileiro, fecha aspas, atestava, abre aspas. O que nos diz então esta obra solitária, estendida como uma tapeçaria jamais acabada, tão paciente e obstinadamente construída? Fecha aspas. Tais questionamentos figuram no press release de Paixão e Sombras de 1977, pelo caráter metalinguístico, o filme de Curi que guarda semelhanças mais evidentes com As Feras. Em ambos os casos, testemunhamos narrativas sobre a feitura de outras narrativas que se desdobram como histórias dentro da própria história.
Paixão e Sombras, lembremos, é quase 1/8 de baixo orçamento, encenado no fantasmagórico espólio da Vera Cruz. Cury, não satisfeito em depositar no alter ego Marcelo outro lote de dores existenciais, ainda fez do personagem um cineasta acossado pelo bloqueio criativo, pelo assédio da TV à sua musa inspiradora, pela falência de um estúdio e sua eminente transformação em supermercado. Quase 20 anos depois, a crise se irradiaria dos polos produtores aos circuitos de exibição, mas As Feras nunca abre o jogo. Tampouco exibe a metástase para além do subtexto. Em tese, é apenas um filme sobre teatro, sem nenhum alter ego facilmente identificável. Certas ressonâncias, contudo, são dignas de nota. A primeira delas, tipicamente curiana, diz respeito ao adensamento das tensões em microescala. Poucos cenários, ênfase nos espaços fechados, 4 ou 5 personagens arquetípicos que se desesperam num tempo cronológico mais ou menos sintonizado com o do espectador. Em Paixão e Sombras, toda a ação transcorre no próprio set de filmagens, enquanto Marcelo aguarda a chegada de uma atriz que pode, ou não, arruinar seu projeto pessoal. As Feras desloca o drama para uma coxia igualmente sufocante, onde os atores, num decorrer de uma tarde, embaralham seus traumas aos dos personagens que encarnam. Por fim, chegamos a um segundo eco, os efeitos destrutivos da realidade sobre as narrativas ficcionais. Para tanto, Cury recorre aos expedientes de sempre. Abre aspas. Meu universo é o da figura feminina, vista por uma ótica quase amoral masculina, fecha aspas, declarou certa vez. Aqui, o cineasta se apoia no vulto de Paulo, abre parênteses, Nuno Leal Maia, fecha parênteses, psicólogo cinquentão, professor de Ana e seu atual parceiro amoroso. O descontentamento com as aspirações artísticas da aluna, acrescido de uma insegurança com a sua metamorfose em Lulu, o conduzirão a um trajeto persecutório na companhia de Wilson. Os homens se encontram nos bastidores do teatro e sentem-se ameaçados. Abre aspas. Hoje em dia nunca se sabe, fecha aspas, discursa Wilson. Abre aspas. Elas andam impossíveis agora. Não escondem mais nada. Aliás, fazem questão de mostrar. Querem agredir a gente. Questionam, teorizam, filosofam, escrevem artigos, livros, fazem filmes, peças de teatro, programas de televisão. Elas estão se julgando as donas do mundo, fecha aspas. Nesse flagrante privado de um Brasil proto-bolsonarista, o psicólogo retraído e o ator histriônico emergem como faces distintas de um mesmo problema. Cury, esbarrando no didatismo, traduz em flashback as frustrações de suas crias. Wilson perder a namorada para outra mulher. Paulo descobrira, ainda menino, a lesbianidade de sua adorada prima. Porventura, tia de Mônica, a diretora da companhia teatral. O recalque masculino culminará numa explosão de violência. Como previsto desde o início, Lulu e a condessa Gershwitz morrerão apunhaladas por Jack, o estripador. Os destinos de Ana e Laura, entretanto, permanecem incertos.